Platão foi um filósofo grego da antiguidade. Ele nasceu em Atenas no ano de 428 a.C. e faleceu no ano de 348 a.C. Ele estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Ele desejava fazer carreira política, mas tornou-se discípulo de Sócrates e um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. Quando Sócrates morreu, Platão decidiu dedicar-se à filosofia com o objetivo de eternizar todos os ensinamentos do mestre. Ele escreveu vários diálogos de diversos temas, como amor, política, amizade, justiça, entre outros. E esses diálogos tinham como figura principal seu mestre, Sócrates. No ano de 388 a.C., 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, chamada de Academia. O grego ficou conhecido como Platão por causa do seu vigor físico e seus ombros largos. Suas ideias são baseadas na diferenciação do mundo entre as coisas sensíveis, mundo das ideias e inteligência, e as coisas visíveis, seres vivos e a matéria. Ele valorizava os métodos de debate e a conversação como formas de alcançar o conhecimento. Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com os nossos sentidos é um mundo ilusório, um mundo confuso. A lógica de Platão. A dialética de Platão se trata de espalhar o conhecimento filosófico e não é algo exatamente criado por ele. Porém, foi o mesmo que estudou a fundo essa vertente, também quem a teorizou e propagou pelo mundo. Com esta dialética, Platão passou a ser considerado o primeiro filósofo que conseguiu estabelecer de forma correta e concreta o conceito de dialética. A lógica de Platão pode ser resumida em 4 pilares de questionamento: opinião e verdade, desejo e razão, interesse particular e interesse universal, e senso comum e filosofia. A dialética possui traços de epistemologia, vertente da filosofia que estuda a natureza e a área científica, e envolve a busca da verdade e do conhecimento por meio de questionamentos. Nela, Platão explora uma lógica hierarquizada entre os conhecimentos, qual ele prega a existência de 2 formas, uma superior e outra inferior. O conhecimento sensível, da experiência prática, advindo dos sentidos do corpo, seria o tipo inferior, enquanto o conhecimento inteligível, que vem do intelecto, do raciocínio e da razão, seria o superior. Ele também prega a psicofísica, onde o corpo seria o material e a alma imortal. A alma estaria relacionada ao conhecimento inteligível, superior e perfeito, que vai além da vida, e o corpo seria material, imperfeito e incapaz. Com a hierarquia dos conhecimentos e a psicofísica, Platão teorizou uma relação que concretizou sua lógica. Nessa relação, o ser humano deveria sempre buscar o conhecimento inteligível para chegar à verdade. Como esse conhecimento estaria ligado à alma e esta seria imortal, logo ele ficaria impresso na alma para sempre. Segundo Platão, o que acontece é que, no momento em que a alma encarnava, ela se esquecia temporariamente dos conhecimentos obtidos anteriormente. O processo de rememoração dos conhecimentos esquecidos na encarnação da alma seria de suma importância para que a pessoa chegasse a um conhecimento verdadeiro. E esse processo somente seria possibilitado pela paideia, que seria a antiga educação grega. Inclusive, para Platão, um dos processos de paideia seria a dialética. Resumidamente, é como se nós fôssemos acumulando conhecimento com o passar de diferentes vidas, com o objetivo de alcançar o conhecimento total e verdadeiro. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Com 17 anos, foi para Atenas e começou a frequentar a Academia de Platão. De origem aristocrática, causou admiração pelo seu comportamento requintado e pela sua inteligência. Com a morte de Platão, em 347 a.C., Aristóteles se considerava o substituto natural do mestre e na direção da academia. Porém, foi rejeitado e substituído por um ateniense nato. Decepcionado, deixou Atenas e partiu para Atarneus, na Ásia Menor, então grega. Foi conselheiro de estado de um antigo colega, o filósofo político Hermias. Casou com Pítria, filha adotiva de Hermias, mas quando os persas invadiram o país e mataram seu governante, ficou novamente sem pátria. Em 343 a.C., foi convidado por Filipe II da Macedônia para ser instrutor do seu filho Alexandre. O rei queria que seu sucessor fosse um requintado filósofo. Assim como instrutor na corte da Macedônia durante 4 anos, teve a oportunidade de continuar com suas pesquisas e desenvolver muitas teorias.
Quando voltou para Atenas, em 335 a.C., Aristóteles decidiu fundar sua própria escola, chamada Liceu, por estar situada no edifício dedicado ao deus Apolo Lício. Além de seus cursos técnicos para discípulos, dava aula ao povo em geral. Nessa escola estudava-se geometria, física, química, botânica, astronomia, matemática e etc. Em 323 a.C., com a morte de Alexandre Magno, rei da Macedônia, que então dominava a Grécia, Aristóteles foi acusado de ter apoiado o governo despota e resolveu abandonar novamente Atenas. Em 322 a.C., Aristóteles morreu em Calcis, na Eubéia. Em seu testamento, determinou a liberação dos seus escravos. Relação entre Platão e Aristóteles. Aristóteles frequentava a academia de Platão e muitas vezes apresentou argumentos em oposição ao idealismo ao seu mestre. Para Platão, existem duas categorias de seres, o mundo sensível e o mundo inteligível. Mas Aristóteles afirmava que só havia um mundo que se diferenciava pela maneira como conhecemos este, pois captaremos através de sentimentos e do intelecto. Lógica para Aristóteles. Para Aristóteles, a lógica não é ciência e sim um instrumento para o correto pensar. O objeto da lógica é o silogismo, ou seja, a lógica aristotélica tem como objetivo estudar a relação do pensamento com a verdade, utilizada como uma ferramenta para analisar se os argumentos utilizados nas premissas levam a uma conclusão coerente. Aristóteles resumiu suas conclusões sobre a lógica no livro Organon. Aristóteles define que o fundamento da lógica é a proposição. Essa palavra é utilizada para expressar os juízos que são formulados pelos pensamentos. Proposição atribui um predicado, denominado P, a um sujeito, denominado S. As proposições ou frases declarativas sobre a realidade, como juízo, devem seguir apenas 3 regras fundamentais. São as seguintes: princípio de identidade, princípio de não contradição e princípio de terceiro excluído. Dessa forma, o valor de verdade ou falsidade é conferido às proposições, porque são imediatamente evidenciados. As proposições classificam-se em afirmativas, negativas, universais, particulares, singulares, necessárias, não necessárias ou impossíveis e possíveis. Silogismo. Os juízos juntos a esse segmento são expressados de maneira lógica por conexões de proposições, o que é denominado silogismo. O silogismo é o ponto central da lógica aristotélica e representa a teoria que permite a demonstração das provas a que estão ligadas ao pensamento científico e filosófico. A lógica investiga o que faz um silogismo ser verdadeiro, os tipos de proposições de silogismos e os elementos que constituem uma proposição. É marcado por 3 características principais: mediato, demonstrativo e necessário. E também 3 proposições o constituem: premissa maior, a premissa menor e a conclusão.